Há 2 anos eu fiz a escolha de vir de São Paulo para Florianópolis, atrás de uma qualidade de vida um pouco melhor, de me conectar com a natureza, com as coisas simples, com as pessoas. Isso tem influenciado bastante a maneira, o meu processo criativo, a liberdade de criação na escolha de ingredientes para os coquetéis. E é bem gratificante para mim. É mais gratificante ainda quando eu consigo compartilhar isso com outras pessoas através do meu trabalho, para que a pessoa que receba também sinta isso. Hoje nós viemos ao Direto do Campo, aqui em Florianópolis, a escolha natural para comprar os ingredientes do Guest de mais tarde no Tarsila. Eu gosto muito do Direto do Campo porque ele tem sempre produtos frescos, de qualidade. O mesmo frescor que eu tenho na hora de escolher os ingredientes, eu gosto de passar eles através do copo. Eu gosto que quem vai receber um coquetel, ele sinta essa presença dos insumos. Então é importante que a pessoa sinta esse frescor, como se tivesse acabado de sair realmente da horta. Eu gosto muito de trabalhar com insumos brasileiros. Acho importante a gente mapear aí a nossa história. A questão da sazonalidade também é bem importante. Então nós precisamos aproveitar as frutas no seu momento certo, e assim a gente consegue proporcionar coquetéis mais frescos, mais vivos. Meu nome é Tom Oliveira e eu vim mostrar para vocês a vivência, o prazer, a glória, as alegrias, os perrengues, tudo o que acontece aqui, atrás do balcão. Nos coquetéis eu gosto de trabalhar a qualidade do gelo, para ter uma melhor qualidade do coquetel. A diferença, não apenas a parte estética, mas a água é muito importante para reter as impurezas. O nosso cliente ele vai consumir aquele coquetel e a água é o fator mais importante de um coquetel. E diferente do que as pessoas acham que é apenas um fator estético, o gelo ele é muito importante para manter as qualidades do coquetel. Determinados coquetéis, como os coquetéis mexidos, da família dos mexidos, eles não podem ser tão diluídos, com aguados, assim, por assim dizer. Então o gelo ele ajuda a manter a textura e a qualidade do coquetel, mantendo ele apenas resfriado, não diluído, mantendo ele na temperatura ideal. Mantém a vida útil do coquetel mais longa, então a pessoa que bebeu o coquetel ela vai beber o mesmo coquetel do começo ao fim, ele não vai ser comprometido por conta de um gelo tradicional. Hoje eu tô no Tarsila Bar, bar do meu amigo Vinícius Laurentino, bartender, mixologista e hoje proprietário. Um bar de coquetéis inspirado no movimento cultural modernista brasileiro. Então todos os nossos drinks aqui no bar têm nome de obras de arte, de artistas e acompanham pequenos poemas. Escolhemos a Tarsila do Amaral para homenagear, porque quando ela morou em Paris na década de 20, a Tarsila levava cachaça escondida em frascos de perfume e fazia caipirinha enfeijada para os artistas lá. Ela prestou caipirinha para Pablo Picasso, para vários artistas famosos. Então, além de ser essa grande artista brasileira, ela foi uma grande embaixadora da cachaça na Europa. Estamos com um evento da cachaça Antonieta chamado Último Shot da Década, e em parceria com esse projeto foi desenvolvido 3 coquetéis. Então o primeiro coquetel ele se chama Antonieta Colada, é inspirado numa pina colada, porém a diferença é que nós entramos com cachaça no lugar do rum e não temos o leite condensado nem o leite de coco. Aqui, para tornar ele mais leve, por conta da estação do verão, eu optei em entrar com água de coco, deixar ele bem mais leve, mais sucinto. E no lugar do suco do abacaxi e para trazer o dulçor também, que não é característico do leite condensado, eu fiz um shirabe, que seria um xarope com vinagre de abacaxi e algumas especiarias, tornando assim essa pina colada, ao mesmo tempo que ela é mais leve, ela também tem umas notas picantes. Ela é mais picante, ela é mais herbal, ela tem um pouco mais de complexo, um pouco mais de personalidade. Segundo coquetel se chama Baco,
ele foi inspirado no clássico Negroni de 1919, né? Esse é um coquetel que eu já executo ele no meu projeto às quartas-feiras, que se chama Vitros Speakeasy. Então eu trouxe ele para a noite para também apresentar ele para as pessoas. E ele leva a Antonieta Jequitibá. Eu optei por ela porque ela traz umas notas mais florais assim do que a cachaça tradicional. Ela entra substituindo o tradicional gin aqui do coquetel original. Aqui vamos entrar com bitter aperitivo italiano. E a gente finaliza ele com um vermute artesanal de jabuticaba, que eu mesmo desenvolvi, né, e um toquezinho de flor de sal. Então aqui a gente tem um coquetel mais pancada, só que ele tem notas frutadas, ele tem uma leve nota salina também. É um coquetel bem interessante assim para um final de tarde. E o Antonietas Milk Punch é um coquetel inspirado no clássico Milk Punch de 1800. Era muito comum você fazer um blend num punch de brandy ou whisky e você entrar com algumas especiarias, chá preto e você clarificar através do leite, né? Aqui a gente optou com a cachaça de Amburana, que ela tem uma nota de madeira um pouco mais pungente. Lembra um pouco o carvalho americano, tão usado no whisky e em outras bebidas. Eu fiz um chá preto com algumas especiarias, né? Mesclei alguns limões para dar uma nota mais ácida também nesse coquetel. E a grande diferença aqui é que foi desenvolvido um xarope de chocolate branco, né, com noz moscada, e eu clarifico toda essa mistura com leite morno para que eu tenha a retenção das impurezas e da densidade da parte junçosa desse coquetel e consiga extrair apenas a parte líquida, né, dando uma leve nota clara ali, e juntamente com esse gelo que nós comentamos, ele vai dar uma nota mais, uma característica mais límpida do coquetel, trazendo mais charme, mais beleza e mais sabor para ele. Nos vemos no próximo balcão. Até lá.